Salve, meus irmãos em Cristo, salve a todos. Que a paz de Jesus e o amor do Pai nos envolvam agora, hoje e sempre. E que mais uma vez sejamos gratos por mais esta oportunidade de estarmos juntos aqui, através deste canal, para ouvir, aprender, agradecer sobre as leis divinas e o Evangelho de Jesus. E também para louvar e pedir a Deus, nosso Pai Criador, por nós e para os outros também. E que não sejamos egoístas, né? E que tenhamos sempre aquele olhar de benevolência, de paz, de empatia para com todos. Este é o nosso 12º vídeo, graças a Deus. Gratidão por tudo, meus irmãos. E o nosso tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Evangelho codificado por Allan Kardec. Bem-aventurados os aflitos. Item 20. A felicidade não é deste mundo. E essa instrução foi assinada por François Nicolas Madeleine, Marlot, Paris, 1873, e faz parte das instruções dos Espíritos, e nos traz os seguintes pontos. O que entendemos por felicidade? Uma conta bancária recheada de milhões, um carro importado do ano, uma casa tipo mansão com vários quartos? Nada disso é proibido porque faz parte das leis divinas e da nossa evolução nesta terceira dimensão. Pelas leis do trabalho, tá lá bonitinho, graças a Deus. Mas o ponto central desta matéria é o questionamento de entendermos sobre a validade dessa felicidade. Ela é material ou espiritual, ou as duas juntas? Todos nós desejamos encontrar a felicidade um dia, não é mesmo? Isso é fato. Mas para realizarmos essa vontade ou esse desejo, é necessário trabalharmos os valores pertinentes ao espírito. Achamos que a felicidade é desfrutar unicamente dos bens materiais que estamos vendo ou pegando. Haja vista que vivemos presos às posses, imaginando que ser feliz é juntar tesouros materiais sobre a terra. É importante observar que temos que desenvolver a capacidade de enxergar a vida por outro prisma, não é mesmo? Visto que temos uma visão pequena sobre as questões espirituais. Se não trabalharmos o desapego material enquanto estamos nessa estrada, ficaremos atrasados por nossa própria culpa, visto que o Mestre Jesus nos chama a atenção dizendo que cada um de nós deve trabalhar as questões espirituais que são perenes, eternas e duradouras. Se não fizermos isso, ficaremos presos às posses por não entendermos a proposta do Cristo, quando ele disse para não juntarmos tesouros na terra e sim no céu. Jesus nos chama a atenção para que cada um de nós dê o ouvido, o devido valor aos bens espirituais que são eternos, mais do que os bens materiais que são passageiros. Através dessa doutrina espírita, encontramos as respostas e a chave para a felicidade futura, que tanto o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala em suas obras. E a partir desse capítulo intitulado A Vida Futura, que buscamos entender de maneira racional
a possibilidade de vivermos outras experiências referentes à vida espiritual, deixando claro que todos nós temos várias existências para evoluirmos espiritualmente e trabalharmos os desapegos até chegarmos à perfeição. Por isso temos que compreender e acreditar nas explicações racionais que a doutrina espírita nos dá. Então, como não acreditar nas vidas sucessivas para vencermos os desapegos? Como não acreditarmos nessa possibilidade educativa através da reencarnação para melhorar os nossos defeitos? São perguntas básicas que são feitas, para nós mesmos. Como ficaria uma vida, os atos, os acertos e desacertos dos seres humanos se acreditássemos em uma única existência? Será que a vida só teria sentido se buscarmos unicamente as coisas materiais em detrimento dos valores espirituais? Ou será que o único objetivo do homem na Terra é juntar bens materiais? São perguntas básicas, que nós devemos fazer para nós mesmos. Tudo isso ficaria sem explicação e sem nexo se admitirmos uma única existência. Todos viveriam focado unicamente para a atual encarnação, buscando obter tudo de maneira desorganizada, correndo contra o tempo para obter cada vez mais recursos materiais. A sociedade ficaria desorganizada e não teria regras definitivas. Cada um poderia criar suas próprias regras, sabendo que não existiria mais. Muitos irmãos fariam de tudo para desfrutar como se ela fosse a última, e não haveria mais razão para sonhar e para viver. Muitos irmãos lutariam para cada vez mais ajuntar tesouros na terra, passando por cima dos mais fracos, justificando que a vida é para ser vivida. Com o advento da doutrina espírita, tudo isso muda de sentido. A partir dos seus postulados, temos a ciência e a certeza da continuidade das existências. Ficamos por dentro de tudo que diz respeito às múltiplas possibilidades de crescimento espiritual e das experiências que ainda temos que passar para evoluir. Por isso, a doutrina espírita, nós seremos assim convidados a estudar as problemáticas humanas de um ponto de vista racional, estruturando os nossos pensamentos a partir da lógica e da razão. Portanto, a doutrina espírita nos mostra que a felicidade não é deste mundo, quando coloca para a humanidade que a verdadeira felicidade se encontra no mundo espiritual e não na Terra. Ela coloca que na Terra vivemos momentos felizes, mas que não são duradouros e eternos. Segundo o Livro dos Espíritos, a Terra é uma pálida visão do mundo espiritual. Enquanto estivermos evoluindo neste planeta de provas e expiações, aproveitemos bastante a duração de nossas vidas física, a fim de mudarmos hábitos, tendências e pendores
reeducar pensamentos e sentimentos como única forma sensata de alinharmos nossas aspirações de felicidade com Jesus, o maior dispensador de bens eternos do mundo. E para encerrar, para não ficar assim muito longo o nosso vídeo, né, muito extenso, nós pontuamos o seguinte: podemos começar a construir a nossa felicidade aqui, mas sabedores que a verdadeira felicidade está ou se encontra no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada, não é mesmo? Então, vamos lutar para alcançar essa dádiva de Deus e vivermos a verdadeira vida, aquela que desejamos ardentemente para nós. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Um forte abraço a todos e tchau.